Estamos de volta com o Docto Entrevista de hoje, recebendo o professor Mahip, que vai falar um pouco mais conosco sobre a Líbia. Professor, as culturas são muito diferentes. E como é a vivência de um libanês no Brasil? Bom, lá no Oriente, Líbano, Turquia, Síria, Grécia, cada um, às vezes falando uma língua semelhante, tem pensamento diferente. Cada vez que uma pessoa responde o nome inteiro dele, no Líbano, na Síria, ele está falando assim: sou descendente de fulano de tal, moro em tal lugar, a minha religião é esta e eu produzo isso, só com o nome. Então, é uma raça que não mistura fácil. Então, eles estão muito seguros daquilo que ele está fazendo, também seja mais certo. Daí a maior rudeza, às vezes, no trato da educação. Mas são extremamente carinhosos, mas cria com muita rigidez, com muita força, batendo, castigando e depois amando. E o filho cresce e ama o pai, ele não fica com raiva do pai, porque aquilo é o sistema de educação. Tem mais, se ele pertence a uma doutrina esotérica ou religiosa, ele tem um sistema. O outro tem um outro sistema, ele não consegue conversar muito tempo sem discordar com o outro. O A não combina com o B. Lá o A, mas o A linha, A duas linhas, A três linhas, tá? Se entende, discute e resolve. Mas se ele vai discutir com uma pessoa de uma outra seita, o Durza vai discutir com a xiita, não chega no acordo. Isso explica tantos conflitos, professor? Exatamente. Temos muitas guerras no Oriente por causa da língua e por causa do ponto de vista Deus. Por causa do sistema de amar a Deus, pode surgir uma briga medonha. Mas isso é velho. Isso é velho. Isso está na Bíblia. A imposição do poderoso fazer que a outra raça ou o vizinho converse igual a ele, coma igual a ele, plante igual a ele. Isso continua lá no Oriente. No Líbano é muito mais rígido. A outra coisa que define muito a natureza do Líbano, especialmente, foi sempre um pequeno país, sacrificado. A região do meu pai, por exemplo, é uma montanha de muita água, mas tem muito gelo. E lá não tem carne de boi e nem carne de porco. A carne é de carneiro. Pois bem, isso basta. Se uma pessoa de outra tribo vem cá nos visitar, nós ficamos num compromisso medonho de arranjar um pedaço de carne daquilo que ele come. E se nós oferecermos para ele carne de carneiro, que é o nosso chique, ele fica ofendido. Então, é sistema, é educação. Então, e o oriental é muito radical naquilo que ele define que vai ser o certo. O que acontece? Geralmente, se casa dentro da mesma família. Daí a gente chama primo. Primo, ele é primo, porque vai evitar guerra. Correto. A mulher vai obedecer o homem, porque é assim que é o sistema. O marido vai tratar a mulher assim, porque é assim que é o sistema. Ninguém estranha nada. Se um xiita casa com um Durzi, é briga pronta. Porque o camarada já está na defensiva com a opinião do outro. Então isso é motivo de guerra, motivo de briga. Professor, a atual situação política do Oriente preocupa a cada dia que assistimos às guerras no noticiário. Na visão do senhor, como fica a atual situação no Oriente, momentaneamente? Não tem resposta. Sabe por quê? Isso é desde que surgiu a história. É vício de guerrear, é instinto de guerrear, é necessidade de fazer prevalecer a sua ideia, a sua vontade. Isso não vai ter cura enquanto tiver gente só se cortar a língua deles. Eu já ouvi um sábio falar assim: se não conversássemos, não falássemos, teríamos menos guerra. E isso quer dizer um pouco que cada cultura tem a sua vivência, obviamente, e isso está dizendo que sempre vai haver guerra porque há divergências, é isso, professor? Ele não quer aceitar a ideia do outro, o sistema do outro. Ele tem o sistema dele, ele é aquilo, ele é radical. Tem mais, o libanês tem mais resistência aos outros do que os outros ao libanês. O outro pode até aceitar o Líbano,
de uma certa facção religiosa. Mas o libanês, que é Durso, que é da montanha, ele não vai aceitar, não. Ele foi criado com muita dor, com muita peleja, com muito sacrifício, foi dominado pela França, teve uma guerra que durou tempos e tempos, custou a se libertar da França. Então, eles estão agora assim, nós somos nós, não vem não, mais ou menos assim. Isso é um aspecto coletivo. E no individual, o indivíduo presidente é muito culpado também, porque ele não é racional, ele não é ponderador, ele quer prevalecer uma índole pessoal, particular da família dele, na casa dele, na pátria. Fica difícil. E na opinião do professor, o que isso influencia no desenvolvimento de toda aquela região? Sabemos que as divergências são gigantes e o Oriente e os demais países buscam constantemente a paz para aquela região. E o que isso atrapalha especificamente no desenvolvimento daquela região, professor? Atrapalha, mas é muito mais do que você pensa, que não é só no econômico. Na cultura, que diminui-se os contatos, os relacionamentos, as escolaridades, os pontos de vista de necessidade de se aprender, de se escutar. Então, quanto mais eles brigam, mais fermentam. É como o animal. O animal tem uma índole lá dentro dele que chama serotonina. Um cachorro latindo porque o carro vai passar, ele, vamos dizer assim, tem 30 pontos de serotonina, um cachorro. Se o outro cachorro vier e começar a latir com ele, também com 30, ele mais 30, passou para 80, os dois. Se tiver 5 cães latindo por causa do mesmo assunto, eles vão começar a agredir um ao outro na violência, porque ele vai acelerando a ferocidade, vai acelerando a velocidade da ira. O mesmo acontece com os homens. Eles chegam a ponto de, se morrer pátria toda é orgulho, nós macho. Professor, o esoterismo, como dissemos no início do programa, causa curiosidade, em alguns pontos, medo. O que o esoterismo, também a parapsicologia, tem a contribuir na formação do indivíduo? Sim. A parapsicologia entra mais curando. É um tipo de esoterismo já com práticas elevadas de técnicas, métodos, processos. O esoterismo prepara o sujeito para ele melhorar, transformar-se. Ele vai descobrir que se ele ponderar no que fala, for mais manso no que ouve e for menos precipitado no que age, ele tem mais oportunidade de ter paz. O esoterismo ensina a não calar quando precisa falar e manda calar se está desperdiçando tempo e ocupando o ouvido do outro, e isso não leva a nada, isso é pura vaidade. O esoterismo ensina. E com o esoterismo, que é uma arte de usar a fala, o gesto, o pensamento, ele vai moldando o cidadão para o cotidiano da vida. Eu vou provar comigo mesmo, e é uma revelação desastrosa. Olha quem está me ouvindo e me vendo. Eu não tenho educação. Saí de casa bicho. Bicho. A ideia do meu pai é que todo mundo tenha que trabalhar. Estudar para quê? Mahib, Faor, Abelhesene, 18 diplomas na parede. Eu fui cozinheiro lá na minha casa para não se passar fome, dos 10 até os 14 anos. Eu tive que parar de estudar para ser cozinheiro e enfermeiro da minha mãe. Então, são coisas que isso que é a minha origem. Então, eu era para ser um cipó cheio de espinhos, né? Mas eu tinha uma outra coisa, que era um toque de Deus. Ele me mostrou caminhos que eu pudesse trilhar e ver o resultado daquilo que eu fazia. E quando eu comecei a usar os poderes do esoterismo, eu fiz mal a muita gente, consciente ou inconsciente, porque eu era dotado demais. E bastava ficar com raiva de uma pergunta sua, você vai tropeçar na escada ali. Você fala, mas feitiço? Não. O pensamento tem uma força extraordinária.
E quando você me ofendeu, você ficou também um pouco desequilibrado, sensivelmente. Não podia ter dito isso, mas eu disse. E eu estou aqui te condenando porque você fez aquilo comigo. Então, já tem uma força no ar. O ar está muito mais empregado de energia ruim do que boa. Nós temos, poucas vezes se fala da energia do id coletivo. O ar está impregnado de energia ruim e um pouquinho de energia boa. Na nossa conversa em off, o senhor se apresentou como um mago branco. Mas por quê, professor? Porque tem que falar que é mago branco, porque senão pensa que eu sou mago negro. Se é mago negro, não é mago, é bruxo. Não tem isso. O mago é branco. Você pega na Bíblia, que você vê a história. Estava lá Maria com seu menino ali, José, e aparece vindo de longe uns magos para adorar o Filho de Deus. Não fala padre. Fala de mago, porque o mago é dotado de hipersensibilidade. Eles foram com uma bússola que não tem, até chegar ali. Ou por causa de uma estrela, ou por causa da intuição, chegaram lá. Os primeiros adoradores de Jesus Cristo, a maioria deles eram magos, que vieram da Pérsia, de outros lugares. E a Bíblia fala assim, uns magos. A Bíblia não diz assim, vieram só 3. Gaspar, Melchior e Baltazar. Não. Gaspar, Melchior e Baltazar trouxeram esses presentes: mirra, incenso e benjoim. Os outros trouxeram outras coisas. Manta, sal. O que o senhor está nos colocando é uma relação entre o esoterismo e o cristianismo? É isso, professor? Então nós temos que falar assim, para um camarada desenvolver a potencialidade esotérica de dentro dele, ele tem que conscientizar assim, isso não é pecado, mas isso é desonra. Isso é honrado, isso é nobre. Isso dá fruto. O fruto do fogo é cinza. O fruto da água não é uma relva nova. Ele vai conscientizando disso, né? Correto. Ele vai mudando ele. O que eu posso fazer? Se eu botar fogo nisso aqui, eu não só queimo ele, a roupa dele, a filmadora, a cadeira, mas se eu jogar água, ele vai ficar mais sereno, vai até gostar de mim. Ele pode até, quem sabe, me ajudar amanhã. Isso é esoterismo. Esoterismo manda-se, desenvolva os seus dons. E nós desenvolvemos dons nas mãos, na fala, nos olhos. E tem mais. É tão sério. O Mahip, que saiu de Caratinga, em 1960, 61, não é esse que está aqui, não. Eu conversava assim, pois é, foi um prazer, uma câmera dessa não aparece aí. Eu falava depressa e nasal. Isso que você fez? Preste atenção. Eu fui num especialista italiano, arrancou meus dentes todos, colocou pinos lá em cima, quando não se tinha ainda a ideia de implante, mexeu no meu maxilar, abriu a minha boca, eu era assim, ficou assim, jogou para cá, agora eu tenho voz. Eu vou onde eu quero, porque eu desenvolvi aqui, aqui e aqui. Esoterismo, mesma coisa. Correto. Para cantar, para jogar bola, jogar basquete, treina que vai ficar bom. Agora a minha voz é esta, mais suportável, né? Porque não era não, e nem era legível. Muito bem. Nós falamos sobre parapsicologia e dissemos que também causa uma certa curiosidade. De que forma a parapsicologia tem colaborado com a saúde do ser humano em tratamentos de saúde, professor? A parapsicologia é tido assim, é uma ciência que explica o inexplicável. Porque tem hora que você jura que a pessoa está com espírito. Ele não está, ele está com um estado de animismo. Ele está mistificando e não sabe. Ele não tem espírito nenhum. Pois bem, tem hora que ele está com dores que não existem, só existem no pensamento dele. Aí você pensa, é coisa do diabo. Não, é falta de cultura dele. Ele fez aquilo acontecer para ele ser a vítima, o herói, o poderoso, ou o direito de ser malandro dentro da família. Tem coisas
que a pessoa adquire na infância que vão refletir mais tarde. Por exemplo, a claustrofobia. O rapaz tem medo de pegar o elevador não vai abrir a porta para ele sair depois. É algum castigo que ele impusera de ficar preso. Ou falar assim, vou te prender no guarda-roupa, você vai morrer lá dentro. Ele cresce com aquela ideia assim, clausura, ruim para mim, me fazer mal. O dia que eu trabalhar numa empresa que tiver que subir elevador e tiver muitos andares, você pode sair daqui são e chegar lá em cima desmaiado. Ele está impressionado para passar mal por causa da clausura. Então, como é que faz? Para a psicologia.